nós estávamos lendo esse livro. Você que lê Isaías, você vai ver, Isaías tem 66 capítulos, e para você ler todo o livro de Isaías, é necessário 7 horas de leitura. 7 horas de leitura. Então você não vai ler o livro todo num dia, porque vai lhe tomar parte do seu dia, mas também não é impossível ler o livro em um mês. Não é impossível. É só ter afinidade. Eu vou ler o livro de Isaías. Eu gosto de trazer o período do tempo do livro, porque isso anima. Eu pensei que era mais tempo, porque tem crente que aceitou Jesus já tem 15 anos, não conseguiu ler Isaías todo ainda. Então não são 15 anos para ler os 66 capítulos. São apenas cerca de 7 horas de leituras. Você lê 1 hora, lê meia hora, lê 1 hora e meia. Não leu nesse dia, no outro dia você lê mais 2 horinhas, 1 hora e lê. Lê não faz mal a ninguém. Conhecimento não ocupa espaço. Se alguém falar para você, vai ficar doido de tanto ler, não se preocupe, porque conhecimento não ocupa espaço. Você pode conhecer, conhecer e conhecer e prosseguir em conhecer. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Por isso que está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que eu faço para conhecer o Senhor? Tenho que dar um pulinho lá no céu? Eu tenho que participar das consagrações, dos ciclos de orações? Como é que eu faço para conhecer o Senhor? Conheça o Deus que você serve através da sua palavra. Você só vai conhecer Deus através da palavra de Deus. Fora isso, você vai saber da existência dele, mas não vai o conhecer. Saber que ele existe, você vai saber. Agora, conhecer Deus é só através da palavra de Deus. Por isso é que diz: conheçamos, prossigamos em conhecer. E lá no livro de Salmos, de número 91, no versículo 14, ele deixa bem claro que ele vai dar socorro, suporte, vai tirar de uma grande tribulação, vai livrar de um estado de calamidade pública. Ele falou assim: eu pôr-no-ei num alto e seguro retiro. Vou tirar dessa situação e vou levar para um esconderijo, para um seguro retiro. Vou levar quem? Todos os crentes, todos os que usam ternos e gravata e tem cartão de membros? Não, ele falou: vou levar quem conheceu o meu nome. Está escrito Salmo 91:14. Quem conheceu o meu nome. Como conhecer? Através da palavra do Senhor. Já foi dito aqui, não tem como conhecer se não for me conduzido à palavra de Deus. Então, eu gosto muito da Bíblia, faço menção dela todos os dias, e ela é a minha bússola. É a minha bússola. Quando eu acordo pela manhã, eu não saio sem antes olhar a bússola e ver qual o mapa. Você não vai no Google Mapa, você não vai no Waze, eu vou na Bíblia, porque Senhor, qual o caminho que eu devo seguir para chegar diante da tua presença e ser perfeito, como o Senhor falou para Abraão. É porque é bom, irmãos, ouvir a voz de Deus. Eu me lembro quando Deus chama Abraão, fala: Abraão, vai ter um filho. Ele: opa, que bênção. Abraão, serás pai de uma grande nação. Opa, que bênção. Abraão, vem até aqui. É quando Abraão vem, mais bênção por aí. Quando morreu, o Senhor falou: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Aleluia. Então, por isso eu não esperava. Eu pensei que era mais uma bênção, mas é bênção. Abraão, você está sempre chamado e sempre recebendo promessas. Até que o Senhor fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença, porque, irmãos, se você sair da presença, você corre o risco, fica vulnerável e pode ser alcançado por aquele que veio matar, roubar e destruir. Então, não saia da presença do Altíssimo. Pode estar com tempestade na sua vida,
A Bíblia diz nos Salmos que a palavra do Senhor é um abrigo nos momentos de tempestade. Ah, Deus, não estou aguentando. Palavra. Ah, Senhor, está difícil. Palavra. É o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente nas horas de angústia, nas horas de tribulação. Então vamos à palavra de Deus, Isaías, que é dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 39, é a primeira parte do livro de Isaías. O capítulo 40 até o 66 é a segunda parte. Porém, tem um espaço aqui no meio, do capítulo 40 até o 46, que é Deus tratando com a sua nação, com o seu povo. E quando ele trata com Israel, com Judá, de uma forma aconchegante e também ajudadora, eu trago para mim. Por quê? Porque segundo o apóstolo Paulo escreveu, nós somos o Israel de Deus. Então as promessas de Deus, elas acabam se respaldando para a sua igreja. Ele falou com os judeus, mas eu como igreja, você como igreja, nós recebemos essa palavra e colocamos em nossos corações e a usamos para nós. Então vamos ler o capítulo 45. São 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Se eu fosse o Esdras, eu começaria no capítulo 40 e até o 46, lendo com os irmãos. Esdras fez isso. Começou de manhã e foi até meio-dia. E o povo de pé, e ele no púlpito de pé, lendo, e alguns auxiliares ajudando nessa leitura. E quando ele terminou de fazer a leitura, que ele falou: eita, está todo mundo estressado comigo, porque foi de manhã até meio-dia lendo. Aí o povo começou a chorar, entendendo a palavra. Quando se entende a palavra, vem o arrependimento. Irmãos, o arrependimento é o caminho para nós chegarmos à presença de Deus. Se não houver arrependimento, não dá para nós chegarmos na presença do Senhor. Lembra daquele moço que vinha todo serelepe, vinha com a sua oferta, vinha todo contente: é hoje que eu vou ofertar, o irmão está me olhando, o outro está filmando, eu vou dar a minha melhor oferta. Aí quando ele estava quase chegando no gasofilácio, o Senhor falou para ele: homem, o que tu vai fazer? Vou dar a minha oferta. Ele falou assim: rapaz, volta lá e conserta com teu irmão. Depois que você consertar com seu irmão, você vem e traz a sua oferta, porque senão você vai colocar a oferta e não vai surtir efeito, você vai ficar chateado. Então volta lá, conserta-te com teu irmão, posteriormente volte e coloque a tua oferta, porque o Senhor não está preocupado com a oferta, Ele está preocupado com a comunhão, porque Ele não trabalha com dinheiro. O Senhor não tem cifrões para agir, Ele tem comunhão. Por isso Ele fala na sua palavra: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união ainda é o princípio, mas a comunhão, quando estamos em coinonia, todos nós com o mesmo objetivo. Não basta estarmos reunidos no mesmo lugar, temos que estar com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo e a mesma meta. E o apóstolo Paulo manda que nós estejamos voltados para o céu. Ele disse: olha, eu estou correndo, eu estou trabalhando, mas eu tenho algo, eu tenho um objetivo. O meu alvo é o céu, é o prêmio, a coroa da justiça que o justo juiz dará a cada um. Então quem espera essa coroa da vitória, coroa da justiça, permaneça nesse bondoso e suave caminho que é Jesus Cristo. Vamos à palavra, capítulo de número 45 de Isaías. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. A palavra ungido quer dizer separado. Quando Deus fala de ungir, Ele está falando que está separando. Por isso é que Ele fala assim: ó, os seus filhos
serão como a planta de oliveira ao redor da mesa. Por que planta de oliveira? Porque a planta é pequena, mas ela vai crescendo e vai produzir a oliva. Ele está dizendo que hoje você é pregador, que você é cantor, é cantora, mas se você continuar na presença de Deus, e louvando e pregando e fazendo a vontade de Deus, os seus filhos, que são plantas de oliveira, eles vão crescer e vão estar debaixo da unção de Deus para dar sequência ao que você está fazendo hoje na casa do Senhor. Então é importante saber que a palavra unção, ela é separação para o serviço ministerial. Eu irei, diz aqui no versículo, capítulo 45, versículo 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ciro, o nome Ciro, olha só, por isso é que esse capítulo de Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 66, ele é chamado de Deutero-Isaías. Deutero-Isaías. O que é Deutero? O que significa esse nome? Segundo, Deuteronômio é o segundo livro da lei. Então, quando chamam esse livro de Isaías de Deutero-Isaías, eles estão trazendo uma situação que pode ter sido Isaías que escreveu do 40 ao 66, mas também pode ter sido alguém que escreveu e agrupou esse escrito ao livro de Isaías, que veio do capítulo 1 ao capítulo 39 do seu livro de Isaías. Porque Isaías aqui no capítulo 40 em diante, ele está falando de uma situação que ainda faltavam 100 anos para acontecer. 100 anos, mas o Senhor é capaz de fazer isso. E o próprio Isaías diz na sua palavra que o Senhor, ele mostra o final daquilo que ainda não começou. Não começou, ninguém sabe que existe. Aí o Senhor fala, olha, vai terminar assim. Como é que pode? Nem começou ainda. Mas Deus é capaz de mostrar o final daquilo que ainda não começou. Isso está aqui no capítulo 46. Você pode ler comigo? Capítulo 46, no versículo de número 10, pelo menos no versículo 10. Ou então do 9 e 10. 46, eu disse que esse livro tem 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46. Depois ele começa a tratar de outros assuntos, mas também pertinentes a Israel. Vamos lá, 46, versículo 9. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Palavra do Senhor. Que ele faz? Anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam ou não aconteceram, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Anuncio o fim desde o princípio, as coisas que ainda não sucederam, ele já está anunciando como é que vai terminar. Então aqui no 46 ele está falando de um Ciro. O que quer dizer o nome Ciro? Ciro quer dizer pastor separado, porque está falando de unção. A unção é uma separação. E Ciro, ele chama de pastor separado, o Ciro. Mas Ciro não era judeu. Ciro não tinha conhecimento bíblico. Ciro não era nem crente e nem temente a Deus. Porém, o Senhor chamou Ciro, colocou um temor no coração dele, embora ele
dele uma determinação. É você que vai fazer isso. Faltavam 100 anos para Israel ser levado para a Babilônia, para os judeus, porque para não trazer confusão, Israel foi rachado no meio, Reino do Sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Reino do Norte, as outras 10 tribos. Das 12 de Israel, 10 tornou-se Reino do Norte, 2 tornaram-se Reino do Sul, sabendo que aquelas do Reino do Sul, muitas pessoas das outras tribos que eram do norte fugiram, escaparam e se agruparam ao povo do Reino do Sul. Então é importante nós sabermos disso também, porque eu vou procurar a melhor posição para mim, né? Se eu achar que ali está com mais graça, com mais verdade, com mais Bíblia, eu vou falar, não, eu vou ficar aqui no meio desse povo do Zé Velho, porque é aqui que o negócio vai ficar bom, porque quando o Senhor voltar, o Zé Velho está protegido, amparado, debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque são povos que se unem, que têm comunhão e que prezam ao estudo da palavra de Deus. Não estou dizendo para ser eloquente pregador, para ser excelente, porque isso é vocação, não é de qualquer um. Eu não sei, eu não consigo, mas tem aqueles que conseguem, e aqueles que conseguem, que Deus o abençoe e continue fazendo, porque vão tentar parar os eloquentes, vão tentar parar aqueles que louvam bem, vão tentar entristecer, porque o diabo, nosso adversário, ele ataca por 3 caminhos. Eu já disse isso aqui, ele ataca por 3 caminhos. Por que ele ataca por 3 caminhos? Por que ele vem em 3 grupos para atacar a sua vida? Porque ele sabe o quanto é importante te parar, para que você não prossiga, porque se você prosseguir, você vai ser um missionário, vai ganhar almas para o Senhor, vai arrancar pessoas que estão com o pé já no inferno e vai colocar no caminho da glória, no caminho da bênção. Então, isso não é vantagem para o maligno, porque é uma guerra entre o inferno e o céu, e nessa guerra, quem ganhar vai prevalecer, e ele está querendo destronar, destruir, e pode ser por você, você que louva, você que prega, você que ensina. A Bíblia diz que coitado de quem ensina, sofre muito maior dano porque ensina, porque está aplicado no ensino. Por que sofre mais? Porque quando eu canto, eu alegro o coração de alguém, e essa pessoa sai com a alma alegre, sai todo leve. Olha, eu saí leve hoje, um lindo louvor, mas isso não quer dizer que você está firme na palavra, porque o alicerce não é o louvor, é a palavra. Eu ouvi hoje o irmão falar uma coisa maravilhosa. Está na Bíblia? Não está na Bíblia, mas é uma ilustração linda. É lindo, mas também não é base, não sustenta, porque o que nos firma é a palavra de Deus. Aleluia. A base para nós estarmos firmados na rocha é a palavra. E quando o nosso adversário vê que você está ganhando almas para Jesus, ele tenta te parar. Aí ele vem, como eu falei, em 3 grupos. Em 3 grupos. Por quê? Porque você é tricotômico. Você é tricotômico. Nós temos espírito, temos alma e temos corpo. Quando você está olhando aqui, você está vendo só uma carcaça. Você está vendo uma casa. E essa casa mora dentro dela uma alma e um espírito. Mora aqui dentro. Se por acaso os moradores saírem, aí a casa cai. E a casa entra no estado de putrificação. E está pronto para ser sepultado e voltar ao pó de onde veio. Porque saiu a alma e saiu o espírito. Então, o nosso adversário, ele procura de todas as formas te trazer tristeza para a sua alma, incerteza para o seu espírito, para ver se abate o teu corpo. Por isso ele tem um grupo de 3. Um grupo de 3 para atacar o corpo, a alma e o espírito. O homem natural, ele é corpo, alma e espírito. O homem de Deus, o homem espiritual, ele é espírito, alma e corpo. Quando eu ando conforme o espírito, porque sou espiritual, então o espírito me puxa para cima de onde ele veio. Foi Deus que fez isso. Ele soprou em nossas
ele anda puxado para onde ele veio. Quando ele não tenta no espiritual, ele anda no espírito de carnalidade. E ele anda sendo puxado para as coisas da carne. Todas as coisas que são pertinentes à carne. Mas nós que somos espirituais, estamos aqui para a glória de Deus. Então ele chama Ciro, o pastor separado, e ele fala: a quem tomo pela sua mão direita. Quando a Bíblia fala de mão direita, está falando de força e de poder, de autoridade, porque a maioria das pessoas tem a mão direita como a mão mais forte. Quando segura com a esquerda, fala: não, eu não estou conseguindo, passa para outra, que é a mão forte. Então o Senhor está falando: ô Ciro, eu vou te tomar pela tua mão direita. Ou seja, a força que você vai ter para combater o que você vai ter que combater é inexplicável. Ninguém vai conseguir entender nada. Ninguém vai conseguir entender. Faltava ainda 100 anos, aproximadamente, para Israel ser levado para a Babilônia. E ele estava falando: olha, o povo de Deus, daqui a 100 anos, vai ser levado para a Babilônia, mas eu vou levantar Ciro, o pastor ungido, e ele vai trazer o povo de volta. Então fica tranquilo, porque vai ter a tribulação, mas também já tem a solução preparada. Por isso que ele fala para a igreja de Esmirna: crentes de Esmirna, vocês terão uma tribulação de 10 dias. De 10 dias. Por que 10 dias? Porque vai começar aqui no dia 1º. Mas eu já marquei o término para esse 10º dia. Quando ele falou: vocês vão ter a tribulação de 10 dias, Satanás pode falar: vamos pegar esse crente e vou atribular ele a vida toda. É só 10 dias. Eu vou atribular ele até ele morrer. É só 10 dias. Já está determinado por Deus. O início é aqui, mas o final é aqui. Se o diabo quiser conseguir e levar mais adiante, ele fala: não, eu levanto qualquer um crente, um não crente, até demônios, faz a vontade de Deus quando Deus quer agir em favor do crente. Até os demônios, eles têm que obedecer a Deus. Aleluia, aleluia. Alguém aqui contou uma vez, eu estava no culto e falaram daquela senhora que estava chorando e orando, pedindo alimento sem comida. Aí como ela estava chorando, aí passou a feiticeira na cadeira e estudou, não foi isso? Aí quando estudou, falou assim: agora que eu pego esse crente. Aí pegou e comprou um monte de coisa e levou. Aí mandou dizer: ó, quem te deu isso foi a dona do candomblé ali da esquina. Aí ela falou assim: ô Glória, porque o meu Deus é Deus tremendo. Ele usa crente, usa não crente, usa até demônio para trazer comida para crente. Usa até demônio para trazer comida. Orou, levantou, agradeceu a Deus e comeu e teve vida e saúde, sem nenhum problema. Porque Deus usa quem Ele quer. Ou você está pensando que quando Ele falou assim: bote sangue nas vigas das portas e nos umbrais, nas vigas e nos umbrais, bote sangue. Porque quando o anjo da morte passar, ele vai ver sangue e vai passar por cima e vai pegar lá na casa de quem está sem proteção. Quem está debaixo do sangue, você coloca famílias, vizinhas debaixo do sangue, coloca um parente, coloca um amigo, não deixe ninguém fora da proteção do sangue, porque o anjo da morte vai passar e quando ele vê a proteção, ele vai pular aquela casa, vai atacar na outra. Ou vocês acham que esse anjo da morte era um anjo de Deus? Claro que não. Esse anjo da morte, segundo os nossos irmãos judeus, eles são demônios com determinação de Deus para fazer o que Deus mandou fazer. Eles vêm com vontade de alguém entrar nessa casa, mas não posso, tem sangue nessa casa. E vai para outra. São demônios a serviço de Deus. Deus usa quem Ele quer para fazer como Ele quer fazer. E a sua vida não é diferente. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do amanhã. Se a tua vida está escondida no esconderijo do Altíssimo. Ele diz aqui, versículo de número 1 ainda: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro,
a quem tomam pela sua mão direita, para abater as nações diante da tua face. Olha, que quando Israel estava cativo na Babilônia, os judeus estavam lá, que chegou aos 70 anos, e que Daniel estava orando, porque sabia que era só 70 anos. Eu digo só porque eu não estava lá, né? 70 anos é uma vida. Aí Daniel estava orando. Então, quando Amon escreveu na parede, pega no meio desse livro, e está escrito assim, ó: pesado foste na balança. O Senhor pegou o filho, neto de Nabucodonosor, e colocou na balança os seus feitos. O que ele fez de bem? Porque as pessoas também fazem bem. Não sei se é o bem que eles fazem é proveniente de sacrifício deles. Porque eu conheci um marginal da lei, que era filho de uma irmã de oração, mas era chefe do tráfico. Aí ele distribuía bujão de gás de presente para os moradores da comunidade. Aí quando ele veio me dar um bujão de gás, eu falei: qual foi como você conseguiu? Paramos um caminhão na Brasil, botamos um motorista amarrado no meio do mato e trouxemos um caminhão para a favela. Agora vamos distribuindo gás. Eu falei: se eu não quero. Ele falou: rapaz, você não quer. Eu falei: se eu não quero, por causa da procedência. Porque Deus não está nesse negócio. E quando Deus começar a cobrar você por esses malefícios, Ele vai cobrar você e vai cobrar um por um que compactua contigo. Porque você não estaria distribuindo gás para ninguém se ninguém pegasse. O que você ia fazer com um caminhão de gás? Botar no teu bolso? Não ia. Então, por eles estarem recebendo, é que você está indo lá fora buscar para manter uma aliança com a comunidade. Aí ele deu um tapa nas minhas costas: você vai fora daqui, sai daqui, que você não pode ficar no nosso meio. Ele sabia que eu era policial, porque o pai dele era mecânico, o seu machado, a mãe dele era dirigente de oração, e nós vivíamos no mesmo ambiente. Mas só que o respeito era muito grande, porque o Senhor falou: você ainda vai pregar na Paraíba. Eu vou pregar na Paraíba, eu vou. Então eu entrava na favela e fazia evangelismo. E ele falou: você não tem medo de morrer? Não. Por que não? Porque eu vou pregar na Paraíba. Como é que eu vou morrer se eu vou pregar na Paraíba? Então eu não vou morrer. E aqui eu estou pregando a palavra de Deus. Por que eu vim pregar aqui na Paraíba? Porque meu pai era da Paraíba. E meu pai trabalhava para a Frei Damião. E quando ele trabalhava para a Frei Damião, ele passava um crente, pasta na mão, Bíblia dentro da pasta, chapeuzinho na cabeça, terno e gravata. Ele falou: aceita aquele crente, e se ele entrar e começar a querer fazer culto aqui, mate-o, porque é espírito de bode, vem trazer diferença, separação, vem trazer confusão no nosso meio. Frei Damião mandava meu pai matar, e eles matavam, incendiavam a casa, quebravam a igreja e fazia tudo isso, até que a volante, a polícia, deu em cima dele. Aí fugiu meu pai, o Valdivino Sobral, fugiu também Severino Sobral, o Inácio Sobral, tudo, fugiu todo mundo para o sul, outro para São Paulo, outro para o Sudeste, e se espalharam. Aí ele se casou lá. E começaram a contar para a gente essas histórias, mas não como glória, porque agora ele já era presbítero. Contava como lamento pelo que ele fez. E quando ele contava essa história, eu falei: pai, o que Deus disse para o senhor? Ele falou: eu vou lá ainda para pregar o evangelho. Eu falei: o senhor vai? Ele falou assim: eu vou na pessoa de um dos meus filhos. Eu vou na pessoa de um dos meus filhos. Aí eu falei: deve ser eu esse filho, porque tinha tudo para que eu viesse pregar o evangelho. Aí o Senhor nos trouxe a essa região, e por onde a gente passa, a gente prega o evangelho e fala da glória de Deus. Porque aonde ele passou destruindo, o Senhor nos faz passar construindo. Aleluia. Mas Deus faz assim mesmo. Agora eu preciso permanecer crente, permanecer fiel, mesmo que haja inúmeras situações para que eu venha desistir, parar no meio do caminho. Eu me lembro da promessa do Senhor: foi por isso que eu te levantei, foi por isso que eu te dei vista, foi por isso que eu te dei saúde, foi por isso que eu te dei emprego, foi por isso que eu te dei um bom casamento na região, foi por isso que eu estou contigo, para que você possa estar com aqueles a quem eu te enviar. Aí aqui está o Ciro, que foi usado por Deus para libertar. Agora eu vou ler só o versículo 2, que
endireitareis os caminhos tortos. Tem uma mensagem aqui. Quebrarei as portas de bronze. Qual o significado de bronze na Bíblia? Aí vem aquele de noite, né? Sentado ali estudando, pesquisando, não tanto na internet, mas em bons livros, de cursos de renome. Bronze fala de juízo. Bronze, assim como o ouro fala da glória, a prata fala do resgate. Quando a Bíblia fala de prata, está falando de resgatar. Quando fala de ouro, está falando da glória do Senhor. Quando fala de bronze, fala do juízo do Senhor. E agora, preste atenção no texto que nós lemos. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze. Ou seja, você está passando como um crente, cheio da graça, cheio da unção, um missionário do Zé Velho. Pode ser no Zé Velho, pode ser onde você estiver, mas você é um servo de Deus. Tem uma pessoa que está marcada para morrer. Está marcada para morrer. Vai ser hoje, aquela pessoa vai morrer sem salvação, vai se acidentar. Está naquela, irmãos, quantas vezes nós falamos assim: poxa, conversou comigo ontem. Eu ouvi isso agora esses dias, quando morreu o senhor Nelson, que é Nelson, né? Eu ouvi isso demais. Pessoa que falou: poxa, o senhor Nelson esteve conversando comigo ontem. Porque tem pessoas, irmãos, que estão marcadas para se acidentar, para morrer, por ter um infarto. Aí está marcada para aquele dia. Mas o Senhor vai te fazer passar por aquela pessoa. Deus não vai deixar ele morrer sem que você passe por ele. Você vai passar pela pessoa. E quando você passar a pessoa, olha só, você vai despedaçar as portas de bronze. A pessoa vai entrar no juízo, vai morrer e vai ser levado para o juízo de Deus. Pois após a morte vem o juízo de todos nós. Todos quando morrem aqui, é levado imediatamente para o juízo. Não tem nenhum outro caminho. Vai para o purgatório para poder ser. Não, vai para o juízo. E chegando diante de Deus, é determinado se vai para o paraíso, aguardar em bonança, ou se vai para o Seol, aguardar em tormento. Após a morte, segue-se o juízo. Então tem pessoas caminhando para o juízo, para o tormento, até que encontrem um crente. Você lembra da minha mãe que ia pular da janela? Ela ia pular do quarto andar da rua Maxwell. E as meninas que passaram iam brincando, cantando, descontraindo-se e com um livro preto na mão. Aleluia. Ela falou assim: Satanás disse para mim que não havia paz, que estava tudo perdido, e se eu não der fim à minha vida, não tem solução para o meu problema, a solução é outra capa da minha vida. E eu estou vendo ali que não é assim como o diabo falou comigo, lá naquele terreiro de Candomblé. Então ela desceu os 4 andares, correndo, não havia elevador, porque elevador até 4, 5 andares não precisa de elevador. E ela desceu e começou a seguir as moças. E as moças entraram na Assembleia de Deus da rua Maxwell, na Tijuca. E ela, sem jeito, passou direto. Mas o porteiro, que é mais evangelista do que pastor e pregador, ele viu aquela jovem senhora meio que sem rumo na rua. E ele disse: ei, jovem, Deus tem uma palavra para você nesse lugar. Ela não estou pronta, mas Deus te prepara. Porque a palavra é para o teu coração, não é para a tua veste. A palavra é para o teu coração, não é para o teu estado físico. Aí ela foi e sentou no último banco, ali por onde estava o Aldo, onde estava o irmão Ricardo. Sentou ali naquele banco. E o pastor pregando, falou que o diabo disse para ela o que ia acontecer com ela e o que Deus tem na vida dela. Ela disse: olha, ele não sabe daqui, como é que essa criança, esse homem sabe tudo isso? Aí o pastor disse assim: é Deus que está preocupado com a sua vida. E o diabo disse para ela: vai morrer em 3 meses, 90 dias.
Aí ela aceitou Jesus, ficou com medo, mas morreu. Com 90 anos de idade. 93 anos. Então, dia que o diabo falou que ela ia ter de vida, Deus converteu cada dia em um ano. Aleluia! Na sua vida. Vamos permanecer firme. Deixa agora o texto para outro dia e vamos ficar de pé e vamos conversar com Deus. Vamos para casa.